Como estás? Está tudo bem contigo? Está tudo bem, tudo bem. Muito Sim? parado, tudo bem. Antes de mais gostaria de te agradecer e dar-te as boas-vindas ao Mundo Web para 2. Eu que Hoje agradeço o convite. estamos a falar com Ricardo Rodrigues, do Grupo do Avesso. Eu acho que estou a ouvir um bocadinho de feedback. Podes baixar só um bocadinho o som? Pá, não tenho som. Tenho tudo desligado. Não, o som do telemóvel. Espera aí. Só um bocadinho. Ok. Está melhor? Deixa-me, teste. Podes baixar mais um bocadinho? Ok, acho que sim, está melhor. Está melhor? Sim. Como estava a dizer, hoje temos connosco o Ricardo Rodrigues do Grupo do Avesso, do qual fazem parte da Sociaria o Terminal 4450. É 4450 ou 4450? Eu digo 4450, que é o código postal É, de Matosinhos Lessa. ok, faz sentido. O Fava Tonka e a esquina do Avesso, e ainda há a Quinta do Avesso, não é? Exatamente. Exatamente. Antes de mais, gostaria que nos explicasse um bocadinho o que é que te trouxe para a área da gastronomia. O que me trouxe, pá, eu comecei a trabalhar muito cedo a nível de bebidas, bares, discotecas. Eu com 16 anos comecei a trabalhar à noite e, hum, e sempre tive um gosto muito, pá, muito apurado por decoração, pá, gastronomia. Não me tinha sido possível, a minha vida profissional encaminhou-se no sentido de coquetelaria e até que conheci a Liliana, a minha ex-mulher, eh, e, eh, pronto, tivemos um filho. A vida, durante 11 anos trabalhei em bares. O horário noturno não era uma vida que me permitia dar o apoio à Liliana e ao Francisco, ao meu filho. E comecei a idealizar um plano B para a minha vida, que passou pela área da restauração. Sempre sonhei ter um restaurante, uma coisinha pequenina. A Esquina do Avesso começou como taberna da esquina e não como Esquina do Avesso, uma coisa direcionada mais para petiscos tradicionais com alguma irreverência. Na altura utilizava-se muito os folhadinhos de alheira, os agridoces, uma coisa já com alguma rebeldia, mas ainda muito centrada no tradicional português. E percebi logo ao final de um ano que não era esse o caminho que eu pretendia, que me dava prazer e que me arrebatava e que me fazia acordar todos os dias sempre com a mesma vontade. Pronto, foi um projeto em que eu arranquei com 10 mil euros emprestados pelo meu avô. Era um restaurante que já existia, isto foi em 2011, pá, no pico da crise, em que havia muitos restaurantes a encerrar ali no Largo do Castelo e em Matosinhos, mesmo na Rua da Lota, ali, que tem imensos restaurantes de peixe. Arranquei com a taberna da esquina e pá, a coisa foi crescendo, foi evoluindo. Comecei a ganhar gosto por não me olho para trás para 2011 e não era claramente um restaurador. Era um miúdo que queria fazer coisas diferentes, mas que não tinha uma noção muito grande da área, nem das pessoas que pertenciam à área e de toda a envolvência que a restauração tem. Mas o caminho faz-se caminhando e pronto, e agora cá estamos quase com 5 restaurantes, porque vem aí a caminho lá da Lourosa, mexicano. Vamos abrir no final de novembro, início de dezembro. E com a Quinta, que também tem resultado super bem a nível de eventos. Pá, entusiasma-me muito projetos novos, decorações novas, restaurantes com pormenores instagramáveis que potenciem a comunicação e a publicidade gratuita que é feita por parte do cliente. Pá, porque, apesar de tudo, a parte gastronómica conta muito, o prato, o serviço contam muito, mas a experiência em si, também a experiência dentro do restaurante e a decoração também tem uma forte importância na experiência final do consumidor. Portanto, é um conjunto de vários fatores. Pá, e nisso é o ponto onde eu me considero realmente forte, desde que arranquei nesta aventura que é a restauração, desde 2011. É onde eu me tenho feito sobressair, é na particularidade que os meus restaurantes têm em termos de decoração. E depois em toda a evolução que o produto tem e que as cartas vão tendo dentro dos espaços. Não sei se respondi à tua pergunta, se calhar alarguei-me aqui um bocadinho. Não, ótimo. Deste uma excelente explicação. Olha, está aqui uma pergunta, e é: como arranjaste pessoas para fazer os petiscos? Quando abriste o... Opa, vou-te
Pá, na altura fui buscar uma cozinheira que pertencia a um restaurante tradicional e eu ali na zona, em Lessa, eu morei anos por trás, agora moram lá os meus pais moravam lá, eu morava mesmo por trás da esquina do Avesso e do Fava Tonka. E eu já tinha um conhecimento muito grande, pá, e havia gente que tinha um carinho grande por mim porque eu brincava ali no jardim, em frente à esquina, ali no Largo do Castelo, e por isso às vezes passo muito esta parte sentimental por Lessa e pelos investimentos que vou fazendo em Lessa. E tinha um conhecimento grande dos restaurantes tradicionais que existiam ali na zona e como era o pico da crise, havia bastantes despedimentos na altura ali nos restaurantes tradicionais. Fui buscar uma cozinheira tradicional, brasileira, a um restaurante que era Os Rapazes, que já fechou há cerca de 3 anos, e tentei moldar, dentro daquilo que eram as minhas expectativas e aquilo que eu queria apresentar ao consumidor, tentei moldar uma cozinheira tradicional portuguesa, tentei moldá-la e criar aqui um meio termo, um ponto de equilíbrio entre o que era a minha criatividade, entre aquilo que eu queria apresentar ao meu consumidor e a parte tradicional as coisas não funcionam. Funcionaram, foi um ano em que eu ganhei dinheiro. Os 2 primeiros anos da esquina, apesar de ser esse conceito mais tradicional, funcionaram bem, era um conceito que era sustentável e permitia-me tirar a liquidez do restaurante, mas não, como te disse antes, não era uma coisa que me dava prazer, porque tu tens de te ir munindo ao longo do tempo de pessoas que interpretem as tuas palavras. Tu não chegas à beira de alguém que não absorve o conceito, que não absorve cultura gastronómica, que não pesquisa, que não tem o mesmo nível de entrega e que não tem o mesmo fio condutor, e tu chegas lá e injetas aquilo que tu pretendes apresentar ao teu cliente, ao teu consumidor. Isso não... E nessa geração muito colada ao tradicional português, é difícil incutir este risco ao lado, esta parte estética em cima do prato, é muito difícil, e portanto várias vezes eu tinha frustrações, porque ao mesmo tempo era uma cozinha pequenina e estava dependente da cozinheira da copeira, uma estrutura muito pequena, que era feita pela Liliana, pela minha ex-mulher e por um part-time, portanto era uma estrutura muito pequena. Ao mesmo tempo não a podia mandar embora, porque dependia dela para abrir todos os dias o restaurante, mas todos os dias vinha para casa frustrado porque não conseguia implementar as minhas ideias, e esse período permitiu-me perceber para onde é que queria ir, e não era realmente aquele o caminho, apesar que ganhava dinheiro. Mas isto não é só ganhar dinheiro, também tem aqui a parte da satisfação pessoal. E fui traçando o meu caminho, fui apalpando o mercado, fui apalpando o terreno, e pronto, e ao final de 2 anos, 1 ano e meio, encontrei o Nuno, andava a pesquisar no mercado um cozinheiro, um chefe de cozinha com as características do Nuno, pronto, e foi quando conheci o Nuno ao final de 1 ano e meio, falávamos a mesma linguagem, e como diz o Rui Veloso, não se ama alguém que não ouve a mesma canção, pronto, e é um bocadinho isso. Portanto, quando as pessoas cantam a mesma canção, as coisas acabam por funcionar, dentro da perspectiva gastronómica. Foi um bocado assim. E a nível das tuas aspirações gastronómicas, aquilo que te atraía na gastronomia quando abriste a taberna, mudou a partir do momento em que abriste? Começaste a visitar mais restaurantes? Começaste a ir mais atrás do que era a gastronomia naquele momento? Tanto em Lessa como nos arredores? No primeiro ano, sou-te sincero, no primeiro ano era muito pesquisa, muito pesquisa noutros restaurantes, lá fora também já um bocadinho, utilizava muito o Instagram, já na altura, o Facebook, utilizava muito essas plataformas para me socorrer, mas muito na parte estética. Eu não tinha ainda um palato apurado como o que tenho hoje. Primeiro porque financeiramente não tinha as possibilidades que tenho hoje e não me permitia andar a viajar para fora, tanto a nível da Europa como no mundo, e conhecer restaurantes, fine dining, estrelas Michelin, e na altura a minha capacidade financeira não me permitia realmente fazer esse crescimento pessoal a nível gastronómico. Portanto, era tudo muito à base de pesquisas.
era muito vincado na parte estética dentro daquilo, era uma cozinha muito interativa, havia uma referência muito grande para mim aqui e continua a ser, porque ele é um excelente cozinheiro, que era a Casa de Pasta Palmeira do João Pupo Lameiras. O João Pupo Lameiras é um cozinheiro que influenciou muito. Eu em 2011, quando abro a esquina, influenciou muito pela parte criativa e a forma interativa como conseguia as suas cartas e conseguia interagir com o consumidor. Portanto, naquele momento era muito focado na parte estética. Eu só comecei realmente a alargar o meu palato e o meu leque gastronómico ao final de 3 anos, quando abri a sushiria. E quando a sushiria aparece com muita força, porque na altura o sushi de fusão tinha aparecido, abriram imensos restaurantes, havia imensa procura de sushi, o takeaway funcionava lindamente, dentro de portas também funcionava lindamente, porque não tínhamos concorrência nem em Lença nem em Matosinhos, e comecei a adquirir capacidade financeira que me começou a permitir canalizar nessas experiências gastronómicas e mais que isso, conseguiu-me dar aqui algum estofo para me ir estruturando e para não estar 14 horas, 15 horas por dia fechado dentro do meu restaurante, a trabalhar que nem um doido, focado só naquilo e que não me permitia alargar os meus horizontes e não me permitia também alargar o meu leque de relações sociais, que são super importantes também para te mostrares ao mundo, para mostrares aquilo que és, para fazeres networking, que acho que também é fundamental. Porque a dama de César não basta ser, também tem que parecer. E em Portugal as relações pessoais e sociais são muito importantes para que as coisas cresçam. E a partir do 3º ano começou-me aqui a dar alguma margem financeira, mas onde eu realmente consigo me vincar financeiramente e começo a olhar para os restaurantes como um grupo foi na abertura do terminal. Portanto, isto é o 4º ano, quando abro o terminal foi logo um fenómeno, também muito catapultado pelas redes sociais. Na altura o Instagram tinha despoltado, isto há 5 anos atrás. Foi o início, foi o pico do Instagram aqui em Portugal, o início. E o terminal, pela sua particularidade estética e de design, é um conceito super instagramável, e tanto os foodies como os bloggers catapultaram aquilo logo para outra dimensão. Portanto, foi um conceito que durante 3 anos também foi trendy. Agora é um restaurante consolidado, com um público português fidelizado e que me dá outras garantias que não me dava há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu tinha algum receio que fosse um pouco modinha, porque é muito usual, e tanto no Porto como em Lisboa, aparecerem vários investidores que se focam muito na parte da decoração, mas depois o produto não condiz com a decoração e o serviço não condiz com a decoração. No caso do terminal, acho que o processo foi super evolutivo e que acabámos por construir uma equipa e tivemos um fio condutor que nos permitiu fidelizar a clientela. E neste momento é um conceito generalista que tanto dá para ir lá o meu filho como dá para ir lá o meu avô, percebes? É uma carta que agrada, acho que já tinha dito isto no terminal, é uma carta que agrada a gregos e a troianos, que é um bocadinho em contradição aos outros 3 projetos que eu tinha anteriormente, à procura do nicho de mercado. Tanto o Fábio como a esquina como o sushi vão apalpar nichos de mercado, não é tão generalista. O terminal não, o terminal já é um conceito generalista com um volume de negócio considerável, e é aí que eu realmente, em termos de capacidade financeira para me lançar como grupo e para começar a traçar novos objetivos, tanto na abertura dos restaurantes como na parte estrutural, me dá esse desafio. Sabes, foi engraçado quando eu te visitei. Eu fui lá almoçar, estava lá a almoçar sozinho. Uma das coisas que eu mais gosto de estar a almoçar sozinho é poder estar atento a tudo, não é? Como não tens de estar numa outra pessoa, estás atento a tudo. E eu achei uma coisa engraçadíssima. Isso é uma questão pertinente, sabes? Porque enquanto há 4 ou 5 anos ninguém me conhecia, e eu também fazia exatamente isso, percebes? Agora já começa a ter aqui, em termos no Porto, já começa a ter aqui algum mediatismo. E às vezes eu faço isso e sinto-me muito desconfortável, porque as pessoas reconhecem e
e acham que eu vou lá para analisar o conceito dos outros. Ou, obviamente que vou e vou ter a minha opinião sobre o resultado final, sobre os pratos, mas não vou lá para causar pressão, nem vou lá por papel e caneta para apanhar. Portanto, se calhar para ti, nesta fase, como pessoa da gastronomia é mais fácil, agora para mim, representante de um grupo, torna-se um bocadinho mais difícil estar nessa tua posição. Sentes-te um bocado constrangido. Sinto um bocadinho. Mas estava-te a dizer que por acaso estava atento. Havia uma mesa do lado da minha, de um casal que, pelos vistos, se estava a conhecer, e estava a conhecer ao mesmo tempo o terminal. E o que eu estava a achar muito engraçado, o facto de as pessoas estarem. Sentiam-se pasmadas com como é que naquele espaço havia aquele restaurante. Como é que existe este conceito aqui? E por acaso nós nem conhecíamos. Não, e achei engraçado perceber que, por mais sucesso que o terminal tenha, ainda há pessoas a descobrir e a ficar fascinadas, como eu fiquei da primeira vez que entrei lá. Eu quando vou-te responder isto quase em formato como se tivesses feito uma pergunta, não foi uma pergunta, mas foi a constatação de um facto, mas vou-te... inicialmente quando eu já namorava aquele espaço, tinha a esquina na altura, porque aquele espaço tinha... Eu como trabalhava em bar, eu ainda nem sequer tinha a esquina e já olhava para o espaço com muita curiosidade e sempre tive essa ambição de ter aquele espaço, porque aquele espaço, para além de... é muito, muito multifacetado. Dava para bar, chegou a ser um clube de jazz, dava para transformar num restaurante... Portanto, dava para ser discoteca, porque tem um espaço grande ao lado, e o espaço sempre me cativou. E quando eu fico com o espaço, depois de já ter 3 projetos, eu levei lá o meu avô e o meu pai, e eles, isto para acrescentar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, e eles olhavam para o espaço e chegavam lá, nós ainda em obras, e eles diziam assim: pá, Ricardo, pá, tu não te metas nisto, pá, isto não tem estacionamento, pá, isto tem um percurso longo até chegar ao restaurante. E eu sempre tive esta teoria. Sempre que o meu pai falou negativamente de algum espaço, eu sinto-me sempre muito mais confortável para arrancar para o conceito. Porque o meu pai fala sempre mal de tudo. É sempre muito pessimista e deita as coisas sempre muito, muito abaixo. E eu até rezo, para quando vou avançar para um projeto novo, eu até rezo para que ele chegue à minha beira de forma inconsciente e diga assim: pá, esse espaço não vai dar, pá, esse espaço é pequeno, esse espaço é escondido. E eu rezo que ele faça isso porque realmente augura coisas positivas. E pronto, isto é um exemplo. Eles olhavam para o trajeto, olhavam para o estacionamento, achavam que era super complicado aquele espaço se conseguir implementar, e também já tinha havido ali 2 experiências negativas, de 2 conceitos negativos que tinham passado pelo espaço terminal. Só que na minha cabeça já tudo fazia sentido para o conceito. Em primeira instância, pegar num conceito de carne pura e dura, bruta, numa terra de peixe. Não passava pela cabeça entrar de choque ou de cabeça com restaurantes que têm anos de peixe. Tem ali muito restaurante com qualidade de serviço. Não tem a sua vertente trendy, ok, são registros old school, mas que tem uma qualidade de serviço grande, uma carta de vinhos boa e que tem muita qualidade no peixe. E eu não conseguia entrar com um percurso tão curto, não conseguia entrar de cabeça com esse tipo de restaurante. Então tinha que arranjar aqui um produto que realmente, em termos de comunicação, para mim, fosse fácil de me implementar e de criar força à volta do produto e criar ruído. E foi a carne, o conceito de steakhouse aportuguesado, porque não é uma steakhouse puramente americana. Meti ali muito cunho português, meti as papas de sarrabulho da minha mãe, que tenho muito orgulho nelas, meti um bocado de francesinha, meti as costelinhas de porco na brasa. Tem ali pequenos pormenores que acabam por aportuguesar o conceito. E depois todo o trabalho de design que também foi feito, o investimento foi muito curto. O espaço já estava montado da forma como estava. Foi um investimento em iluminação, mobiliário, e teve ali uma componente muito grande de design. Os designers na altura foram incansáveis, e os pormenores que foram inseridos dentro do espaço resultaram super bem para essa vertente Instagram. E depois foi tudo um bolo. A coisa foi... Eu achava que finalmente ia ter um conceito que ia arrancar já de forma estruturada no que toca a staff, mas enganei-me, porque o volume era tanto, as chamadas eram tantas, que eu chegava à quarta-feira e as minhas pernas tremiam de medo do número de pessoas que eu ia ter ao fim de semana. Era uma coisa, era surreal, porque no início eu achava que ia ter uma dimensão, comparativamente aos outros restaurantes,
de fazer 80 jantares, 90 jantares, isto é um sábado à noite, e rapidamente nós atingimos as 200 pessoas um sábado à noite, logo muito no início. Como tu sabes, os restaurantes precisam aqui de um soft opening, e eu não fiz esse soft opening, foi abrir e venham. Pronto, e abrir e venham, há sempre alguma coisa que corre mal. Acho que não correu muita coisa mal, senão não estaríamos a ter o sucesso e não estaríamos com tanta clientela fidelizada como a que temos. E uma prova disso é a casa após quarentena, após estado de emergência, estar a trabalhar da forma como está, e tu comprovaste isso. Tem corrido super bem, não nos números que habitualmente trabalhávamos, mas tem trabalhado imensamente bem. Acho que o conjunto dos pormenores do espaço, do produto em si, e a particularidade, a vista também, acho que funciona muito bem. E o serviço que temos, acho que acaba por ser um espaço muito peculiar. Acho que quando realmente as coisas são boas, as pessoas procuram, mesmo tendo alguma dificuldade de estacionamento, mesmo tendo um trajeto comprido, as coisas quando realmente são boas e são particulares, acho que as pessoas acabam por procurar. E sem dúvida, ao almoço, a experiência que eu tive, faz muito bem, até dá para ir de metro e ir um bocadinho a pé. Foi o que eu fiz e foi ótimo. Mas vocês em Lisboa, eu às vezes falo com amigos de Lisboa e eles dizem pá, e vêm aqui ao Porto e digo assim, opá, isto vamos ali a Vila do Conde, pá, isto é perto, isto é um bocado longe, pá, são 30 minutos, 30 minutos é perto. Pá, vocês têm uma realidade de perto um bocadinho diferente do pessoal do Porto. Para mim, mais do que 10 minutos de carro, para mim já é longe. Longe para vocês é 1 hora. Portanto, também tem um bocadinho isso. E aqui no Porto, as pessoas vão ao shopping e se puderem meter o carro dentro das lojas, as pessoas metem o carro dentro das lojas. É um bocadinho, o português é um bocadinho assim, mais no Porto. Pronto, e às vezes noto que o cliente fica um bocadinho desagradado, estar a ficar com a viatura longe, pá, não tem hipótese de ter parque de estacionamento, pá, mas flui assim, funciona assim, é o que eu te disse, o espaço é particular e acaba por ser chamativo mesmo com os handicaps que tem de estacionamento e desse trajeto. Esse passadiço que tu vês no terminal acaba por fazer sentido depois em todo o resto da decoração, esse trajeto, porque tu entras dentro do restaurante e tem aquela onda de partidas e chegadas dos aviões, e é exatamente como tu fazes, como vais entrar pelo avião, aquele passadiço comprido, portanto acaba por fazer sentido e ajuda até a parte de design e de comunicação. Como cliente, o que esse trajeto me fez sentir criou-me uma grande expectativa. Não sei se tu sentiste isso a primeira vez que lá foste, que é, tu sobes as escadas cá por fora, chegas lá acima e depois parece vais para um destino, mas não sabes o que é porque não consegues ver. E depois tens efeito surpresa. Pá, sim, eu tive isso durante 2 meses e eu ficava maravilhado com... Pá, sendo que eu acho que não é o nosso espaço mais bonito. Acho que o nosso espaço mais bonito em termos de decoração é claramente o Fava Tonka. Pá, pela toda a simbiose que tem, pela luz natural que entra dentro do espaço, acho que é claramente o espaço mais bonito. Agora, tem realmente esse efeito de surpresa. Tu fazes o passadiço, fazes o trajeto e chegas ali a uma parte em que tens um efeito de surpresa, em que tens aquela vista maravilhosa com a entrada e saída dos barcos. É um espaço peculiar, mas que nunca tinha resultado nas mãos de outras pessoas e acabou por resultar connosco, pá, felizmente, e estou super contente com o projeto, está super sólido, a equipa está super sólida, esta fase também permitiu criar ainda uma maior aproximação perante os meus colaboradores de todos os restaurantes, e o produto também está sólido. Nos últimos 2 anos temos vindo a evoluir o produto também para outro patamar. Não fazemos grandes mudanças, mas quando fazemos é realmente focados sempre no produto. Estamos a trabalhar com o Jacinto a nível de carnes maturadas, já compramos os nossos próprios animais e já exigimos a nossa própria maturação, temos a nossa própria maturação. Portanto, é um conceito que permite tu ires lá gastar 20 euros, como te permite gastar 200 euros por pessoa. Porque foi aquilo que eu te disse, é um conceito generalista e consigo ter clientes com esses diferentes propósitos. Portanto, estou muito contente com o conceito. Sendo que também esta quarentena me permitiu perceber que preciso mais de conceitos destes, percebes? Às vezes é incrível ter restaurantes com uma esquina onde tu podes brincar, criar, mudar de 2 em 2 meses,
mas a verdade é que tu, mudando cartas de 2 em 2 meses, acabas por perder fidelização, acabas por perder memória, acabas por criar tumultos com clientes que vão lá especificamente por determinado tipo de prato. Sim. E às vezes não pode ser, e eu tenho alguma dificuldade disso com o Nuno Castro, que é a mudança constante, é um chefe de cozinha, pá, super criativo, sempre na tentativa da mudança, percebes? E isto tem que haver aqui um equilíbrio entre mudança e fidelização. E esta quarentena permitiu-me perceber que eu necessitava mesmo, tanto no Fava como na esquina, de ir buscar os pratos de memória, os pratos que tinham fidelizado, os pratos mais fortes, com mais saída, e que se calhar a mudança tem que ser uma mudança mais cautelosa e não uma mudança... Porque essas mudanças, Guilherme, são feitas para o nicho do mercado, para a opinião do nicho do mercado que está ligado à gastronomia. Porque o meu comensal fidelizado vai lá à procura do prato específico, percebes? E às vezes nós, ao querer sermos exageradamente fundamentalistas e mostrarmos para fora que somos irreverentes e que somos criativos e que estamos na crista da onda, acabámos por esquecer um pouco esse processo de fidelização que foi feito durante anos, por exemplo, na esquina. Estou a dar o exemplo da esquina. Pá, e acho que esta quarentena também me permitiu perceber que esse tipo de conceitos necessita, se calhar, de um bocadinho mais de cautela na mudança. Mudar sim, criar sim, mas se calhar passa mais por trabalhar produto e memória do que constante mutação. E outra reflexão que eu também fiz foi que procuro muito isso, os nichos de mercado, mas é preciso acautelar situações como estas, como a Covid. E se calhar conceitos que não me passavam pela cabeça sequer um dia a abrir, eventualmente no futuro farão parte da nossa estrutura, percebes? Pá, nunca me passou pela cabeça abrir uma churrasqueira de frangos e costelinhas, mas porque não, se calhar, numa vertente trendy, ter uma casa de costelinhas com a derivação do terminal e fazer uma coisa gira, uma coisa com uma comunicação forte, e se calhar ter uma vertente de takeaway gira, percebes? Acho que perdi um pouco do meu fundamentalismo no que toca a conceitos com esta quarentena. Foi a maior reflexão que eu fiz durante esta fase. E a nível de comunicação, o grupo teve de se adaptar? Sentiste que havia necessidade de fazer algo mais? Agora na reabertura? Pá, não, aliás, acho que estamos a passar uma fase simplista, sabes? Acho que menos é mais. Eu senti essa necessidade. Acho que o trabalho de comunicação foi, pá, claramente feito não antes de abrir, mas durante a quarentena. Acho que o facto de nós só estarmos encerrados estivemos sempre encerrados, mas o facto de nós realmente estarmos fechados durante só 2 semanas e depois arrancarmos com o conceito de takeaway obrigou-me a pensar aqui numa dinâmica e numa comunicação saudável que não interferisse no posicionamento dos restaurantes, porque o takeaway num caso como a esquina, como o Fava, como o próprio terminal, sempre foi uma coisa que me entrava na cabeça, pá, soava-me esquisito, achava que ia desposicionar os meus conceitos, nunca foi uma coisa que me seduzisse. Pela força da circunstância, tive que arrancar e tive que arranjar aqui uma forma por necessidade também, tive que arranjar aqui uma forma de passar uma imagem saudável e interessante através do takeaway, e acho que foi extremamente bem conseguida porque nos ajudou a estar presentes perante o nosso cliente fidelizado, a estar junto, a estar próximo, a aparecer nas redes sociais, a pôr o nosso consumidor a publicar por nós e a fazer publicidade por nós, a criar afetos, a criar ligações, porque foi uma fase realmente em que pá, as pessoas estão mais emocionadas, estão mais sensíveis, estão fechadas em casa. Notei claramente que as pessoas estavam mais sensíveis e estavam mais amistosas umas com as outras, havia um sentido de companheirismo grande. E senti isso também dos clientes para connosco, mas para isso acontecer é preciso estar vivo, é preciso estar presente, e acho que esse processo de takeaway que existiu durante a quarentena, acho que foi super importante para nós agora arrancarmos bem fortes. E quando arrancaram, pararam com o takeaway? Foi isso? Não. Não? Não. Não, foi por incrível que pareça, tivemos aqui casos muito interessantes a nível de takeaway. A sushi já tinha antecedentes de takeaway, é um produto muito apetecível no formato takeaway. Tivemos um volume de negócio muito, muito, muito interessante. O terminal, a esquina e o Fava, uns furos abaixo, mas a apresentar alguma liquidez e a apresentar alguns resultados.
o que é que eu pensei? Bem, vamos arrancar, não vamos arrancar com o mesmo volume de negócio, portanto eu não vou deixar cair o takeaway, vou continuar com as plataformas Uber e a nossa entrega autónoma e vou... E é mais uns perlimpimpins para juntar e para ajudar à quebra que vamos ter pá, no que toca à faturação diária. Pronto, e temos mantido, tem corrido bem, temos tido alguns pedidos Uber, pá, são mais uns trocos que entram e que se tem gerido de uma forma fácil. Não faço disso bandeira, não temos feito disso bandeira, nem uma comunicação muito forte, porque não é isso que nós queremos apresentar, porque conceitos como a esquina, como o Fábio e como o terminal, são conceitos que vendem o espaço e vendem a experiência dentro do espaço. Mas se o cliente quer comer uma maçã de língua em casa, por que não? Se o cliente quer comer um bocado de francesinha, por que não? Cabe-nos a nós criar aqui as condições necessárias para que eles cheguem em plenas condições, para não defraudar o consumidor. É isso que tem acontecido. O desafio inicial foi esse, não é? Tentar manter a mesma qualidade e enviar para a casa das pessoas. Tivemos que pensar numa carta que despoletasse memória no consumidor. A sandeling era uma coisa que já estava na carta da esquina há algum tempo. A nane de salmão também. Mas fui buscar o bacalhau negro, imagina que era uma coisa que nós tínhamos há 2 anos na carta. Pá, não é uma coisa muito irreverente. A realidade é que o comensal gosta. É um prato apetitoso, um prato untuoso. Pronto, e fui buscar pratos de memória para apresentar como soluções de takeaway. Funcionou super bem. Funcionou super bem e tanto funcionou bem que os mantive agora na carta. De forma a manter essa saudade e essa sensação de memória para com o cliente. O bacalhau, pá, no fava a couve-coração, com uma esmagada de batata. Houve ali imensos pratos que foram ficando e que nós percebemos claramente que eram muito fortes e que o cliente tinha gostado, que eram ícones dentro da carta e que nós tiramos para mostrar essa rebeldia e que agora voltaram porque acho que funciona e acho que tem que ser assim. Claro. Em relação aqui à tua expectativa, à expectativa do grupo, em relação à reabertura, como é que se sentiram? Excedeu as vossas expectativas? Estava de acordo com o que vocês tinham em mente? Oh, Guilherme, foi muito acima, pá. Foi muito acima daquilo que eu estava a contar, sou-te sincero. Achava que íamos ter aqui íamos andar a trabalhar na casa dos 30%, comparativamente ao volume que tínhamos, porque havia um medo que era preciso ultrapassar, o medo do consumidor. Tinha as pessoas que já andavam na rua e já andavam a trabalhar há algum tempo e notava-se que já lidavam e já conviviam com o vírus de uma forma tranquila. Mas eu, quando abri os restaurantes, senti que ainda havia muita gente em casa e que não saía de casa há 3 meses, há mais de 3 meses. E, portanto, havia esse receio e senti claramente que tinha que, em termos de comunicação, e criámos vídeos promocionais nesse sentido, que havia claramente que ultrapassar aqui algum medo por parte desse consumidor um pouco mais fundamentalista e no seu direito. A minha opinião é que acho que o vírus não vai embora tão cedo e temos que aprender a conviver com eles, com os cuidados necessários, temos que aprender a viver com ele. Porque enquanto não vier a vacina não há outra forma e nós não podemos deixar de viver, a economia não pode colapsar, os restaurantes não podem voltar a fechar, portanto, mesmo que venha uma segunda vaga, os restaurantes vão se ressentir novamente e provavelmente vocês em Lisboa não estão a sentir ainda mais dificuldades no arranque, se calhar aqui os restaurantes no Porto, porque a situação neste momento é mais crítica em Lisboa do que no Porto em termos de número de casos a aparecer. Agora, para ser muito honesta, neste momento estamos a trabalhar na casa dos 70% a 80%, comparativamente àquilo que era antes Covid, que são excelentes resultados, Guilherme, são excelentes resultados. Sem dúvida. Para a realidade que eu tenho conhecido e ouvido falar, é incrível. O meu medo neste momento passa por uma segunda vaga e por o nosso cliente ficar outra vez atemorizado, regressar a casa por iniciativa própria e as coisas complicarem-se de novo. Em relação ao que tu falavas, eu sinto que ainda existem clientes com as duas clientes, quer dizer, pessoas com as duas realidades, que é, há pessoas que já saíram e estão habituadas, mas ainda há pessoas que estão em casa há 3 meses. Há pessoas que ainda não saíram. E no seu direito, Guilherme, eu não posso comentar, cada caso é um caso, não posso estar a opinar sobre isso. A realidade é que
houve aqui uma fase em que eu senti que se calhar estar em casa pá, dava também jeito a muita gente, percebes? E as pessoas não se podem esquecer que nós, mais tarde ou mais cedo, vamos pagar a fatura do esforço financeiro e económico que o nosso governo está a fazer. Está a fazer pá, nesta fase, na ajuda que tem feito ao setor privado. Mais tarde ou mais cedo nós vamos acabar por ter que pagar. Portanto, cabe-nos também a nós, da mesma forma que eu fui dos primeiros restaurantes aqui no Porto a fechar, pá, da mesma forma que fui dos primeiros a abrir. E pá, não tenho vergonha disso porque eu não posso deixar o meu grupo cair, tenho que ir em busca do meu consumidor. E se eu sinto que o meu consumidor está na rua e pretende consumir e pretende ir ao restaurante, pá, nós vamos abrir portas dentro do que são aquilo, dentro do que são as condições exigidas pela Direção-Geral de Saúde para serem cumpridas com os restaurantes. Sim, porque a realidade, por exemplo, a realidade aqui em Lisboa é, neste momento, deu-se um passo atrás no desconfinamento, porque não existe bem um cerco sanitário, mas está bastante restringida a movimentação em algumas freguesias aqui da zona, mas mantiveram os restaurantes abertos, o que para mim é positivo. Porque estamos a tentar controlar as pessoas, mas estamos a dar alguma liberdade para manter, para pelo menos poderem manter os negócios. Guilherme, mas isto é tudo feito de otimismo, percebes? Porque a partir do momento que tu sentes que o confinamento está mais apertado e que há cercos sanitários, o medo fica instalado e as pessoas retraem-se e ficam em casa. Portanto, e o cliente, o que adianta o restaurante abrir e estar vazio? Não adianta de muito. Portanto, o que o restaurante neste momento tem que combater é o medo do consumidor. Obviamente que isto vai de ponto para ponto, vai de cidade para cidade, mas neste momento o que nós estamos a combater é o medo do consumidor. E nós no Porto estamos a conseguir combater de melhor forma. Obviamente que uns casos melhores que outros. Às vezes eu tenho algum receio porque realmente as coisas no arranque correram bastante bem. Nem todos os casos são assim no Porto. Alguns restaurantes estão a passar dificuldades, mas não adianta os restaurantes estarem abertos, o medo está instalado, se as pessoas continuam a não sair de casa, continuam a ficar fechadas em casa, portanto isso não adianta, percebes? Tem que ser um desconfinamento com responsabilidade social. E a partir do momento que os miúdos, os adolescentes perceberam que estavam imunes, não eram imunes, mas assintomáticos em relação ao Covid, começaram a gerir o dia deles de forma diferente, os ajuntamentos começaram, as festas privadas começaram a aparecer e as coisas começaram a se complicar. E tentam passar também um bocadinho a imagem que no Porto não há novos casos há 16 dias, isso não é verdade. Há casos novos, todos os dias há casos novos. Agora, tudo muito espalhado, tudo muito controlado, e aquilo que eu acho é que no Porto foram feitos numa fase inicial, feitos mais testes do que em Lisboa, e por isso se calhar houve medidas logo inicialmente muito mais no Porto do que em Lisboa, e agora Lisboa está com um maior número de testes e por isso está a apresentar outros resultados comparativamente ao Porto. Mas eu sinceramente nesta fase já estou a tentar deixar de falar do Covid. Neste momento o que eu tento passar para fora através das minhas redes sociais e dos restaurantes é a normalidade e tentar voltar à normalidade porque é necessário. Porque a questão é, o Covid é uma realidade hoje em dia. Nós não falar não vai acontecer nada, não é? É a realidade atual, portanto, sim, é importante focarmos na parte otimística da coisa, não é? Cada realidade é uma realidade, Filipe. Uma coisa é eu viver num T8 com piscina, com mais a minha mulher. Outra coisa é eu viver dentro de um apartamento com 10 pessoas. Portanto, tem que haver aqui alguma responsabilidade, percebes? São diferentes formas de encarar o Covid. São diferentes realidades. O vírus tem um potencial enorme de contágio e nós temos que ter aqui uma responsabilidade social e temos que ter todos os cuidados. Temos que chegar ao restaurante e higienizar as mãos. Ainda vejo muito cliente a aparecer sem máscara nos restaurantes. Eu forneço dentro dos meus restaurantes máscara, mas ainda continuo a ver muito consumidor a aparecer sem máscara nos restaurantes e a levar isto de forma leviana. E depois, por outro lado, sou capaz de ver pessoas a passar por mim de carro, sozinhas dentro do carro com máscara, percebes? É uma coisa que também me faz um bocadinho de confusão.
pá, tens o 8 e o 80 e várias formas de encarar o vírus. Pá, todos os dias são dias diferentes. Todos os dias vemos comunicados diferentes na televisão por parte do governo e por parte do ministro. Portanto, pá, cabe-nos a nós, os gestores, irmos adaptando àquilo que são as leis e as medidas tomadas. Claro, sem dúvida. Falando de coisas boas, o Terminal foi um dos restaurantes da inauguração da Porto Food Week. Uhum. Gostava de saber, para ti, qual é que foi o impacto da Porto Food Week no teu negócio e no negócio da cidade. Sentiste diferenças? Pá, senti. No caso dos meus restaurantes, pá, vou-te ser muito franco. Pelo volume de negócio que tínhamos nos fins de semana anteriores, eu não senti que tivesse um maior volume de negócio por isso. Não senti. Achava que ia trabalhar exatamente. Agora, acho que foi muito importante toda a sinergia criada ao longo da semana entre os restaurantes, entre os gestores, entre as pessoas. Fortaleceu-se ligações, conversas, temas. A Confraria da Rabanada acho que foi também um ponto alto da Porto Food Week. E neste momento tudo o que seja relações emocionais, pessoais e que permite o aproximar de chefes de cozinha uns com os outros, eu sou completamente apologista e acho isso importantíssimo para se quebrar barreiras, porque somos muito mais fortes juntos do que separados. E acho que nesse sentido a Porto Food Week teve, comparativamente a anos anteriores, uma comunicação mais assertiva. Acho que não trabalhou a comunicação só para as pessoas do nicho. Acho que conseguiu trabalhar e expor a Porto Food Week também para o consumidor em geral. Ano passado, quando tivemos a Porto Food Week, senti que era muito para o nicho do mercado, para as pessoas que faziam parte da restauração. Acho que eles este ano conseguiram alargar isso. Conseguiu-se criar ruído à volta dos restaurantes. Acho que foi um ponto em termos de comunicação, muito proveitoso para os restaurantes, em termos de publicidade. Agora, eu no meu caso em específico não senti um maior volume de negócio. Senti sim uma sinergia muito interessante, muito positiva entre pessoas importantes que gerem, que são cozinheiros, que fazem parte do mundo de gastronomia a nível no Porto. Foi isso que eu senti. Eu acho que houve, pelo menos na altura em que eu estive no Porto, eu senti que foi um momento nostálgico. Foi uma reabertura oficial para muita gente. Sim, porque, olha, o propósito inicial, quando o Paulo falou comigo, era fazer isto no formato takeaway. Takeaway. E para mim, quando eu falava com ele sobre a Porto Food Week, realmente fazia sentido, porque os restaurantes iam abrir de forma muito lenta, era preciso impulsionar o takeaway. Nós íamos até fazer uma coisa diferente no Fava, que era fazer um menu de degustação em formato takeaway com estafetas em casa e o Pedro Braga e o Nuno Castro fazerem um live a fazer a apresentação dos pratos que as pessoas iam consumir em casa. Portanto, era esta a nossa... Quando nós arrancámos, eu disse, Paulo, preciso ter aqui alguma cautela porque nós arrancámos bem, eu tenho que modificar aqui a estratégia em termos de Porto Food Week, eu tenho que fomentar mais a experiência dentro de portas. Tanto é que o jantar a quatro mãos com o Pedro Braga foi feito dentro de portas, com resultados inacreditáveis. A casa foi como se tivesse sido um jantar a quatro mãos há 4 meses atrás. Sim, em termos de números, a manter distâncias. Portanto, não chegámos aos números porque tivemos que manter ali umas distânciazinhas em algumas mesas. Mas foi muito... Portanto, ele teve que mudar o propósito. E mesmo algumas coisas sendo feitas em cima do joelho, acho que eles em termos de comunicação este ano foi muito assertivo, foi muito forte. Acho que estão de parabéns a Taste e o Paulo Amato estão de parabéns. Sim, e eu pelo menos senti que houve muita interação mesmo com as pessoas que ficaram em casa, porque havia diretos todos os dias e era uma forma de relembrar as pessoas, a restauração está aqui para ficar, veio-nos visitar. Sim, e um canal de publicidade para os restaurantes que vocês foram comunicando, para o Mito, para o Sêmia, para o Apego, para o Terminal, isso é tudo importante nesta fase, isso é tudo uma ajuda muito grande pela influência que
que as edições do gosto têm no mercado, obviamente que tudo conta e é muito importante neste momento todo o tipo de comunicação que é feita para ajudar os restaurantes. Acho que foi o ponto fundamental que eu extraio da Porto Food Week. E fez ainda visitar mais sítios, não? Nesta nova realidade. Sim, exatamente. Sentes que sim, e apetece-me, pá, sendo que a grande parte dos sítios onde a Porto Food Week foi, eu já fui e tenho ligação com as pessoas. Mas apetece-me ir, percebes? Apetece-me ir, relembra-me, apetece-me ir ao apego da Aurora, apetece-me ir, que é uma excelente cozinheira. Foi aquilo que eu te disse. Quando as pessoas estão em casa e nesta fase, acho que tu manteres as tuas marcas vivas, através de que plataforma for, acho que é muito, pá, muito, muito positivo. Muito positivo. E é recompensador, não é? E é recompensador, sim. E agora, em relação ao futuro, quais são as suas previsões? Pá, em relação ao futuro, pá, se calhar era aparecer um milionário e dar-me 10 milhões. Não, estou a brincar. Não era mau, mas Não, pá, não troco isto. Apesar de às vezes me sentir extremamente cansado, porque não é uma vida fácil, principalmente quando a estrutura é grande. Já estamos a falar de 90 funcionários, já é uma estrutura considerável. Obviamente que às vezes me sinto cansado. O futuro passa pelo menos por mais 2 projetos. No final de novembro, ao lado da Dolorosa, que é o conceito mexicano. E quero abrir um italiano. Um italiano puro e duro, muito alocado às pizzas, ao conceito de pizzas. Porque eu gosto, em termos de consumo italiano, eu sou muito mais... Eu não vou a um italiano para comer massa. Eu vou a um italiano para comer pizza, percebes? E acabo sempre por introduzir muito o meu cunho, o meu gosto dentro da criação do conceito do restaurante. E, portanto, o futuro passa por dois conceitos assim, um mexicano e um italiano. E ando aqui a maturar, eventualmente, um conceito tradicional português. Acho que em Lessa faz falta um solado de presuntos sem caldos que norre. Se me faço entender. Faz falta um solado de presuntos sem caldo que norre. Pronto. E acho que o conceito português aqui em Lessa ainda falta... pode evoluir para outro patamar. E dentro da estrutura tenho algumas pessoas que me podiam canalizar nesse sentido. Portanto, o futuro passará por aí. E o futuro geral da restauração, na tua opinião? O futuro geral da restauração, olha, que isso é uma pergunta interessante e é uma coisa que eu tenho debatido, e falo sempre que falo no Covid, acabo sempre por falar nisso. Acho que daqui a 2 anos vamos olhar para trás e foi uma forma de nós filtrarmos o mercado. Acho que rapidamente, e eu próprio, eu sempre me foquei muito na parte de serviço e na parte da fidelização, porque eu sempre trabalhei o meu preço, o meu ticket por pessoa, por cliente, muito direcionado para português. Tinha que ser um preço justo, dentro do que são os nossos parâmetros de qualidade e com um serviço pelo menos de excelência, no mínimo de excelência. E foco-me muito nisso. E nós não nos mandamos nem nunca trabalhamos muito a parte de turista, o parte do turismo. Senti que no Porto e em Lisboa grandes grupos e médios foram embebidos nesta onda de otimismo e acabaram por fazer investimentos muito focados no turista, e o serviço, notavas quando entravas nos restaurantes, notavas claramente que era um serviço um pouco mais frio, um pouco mais calculista, um pouco mais desleixado, e esses 5% de calor humano no serviço, é esse o calor humano que distancia o restaurante que está, às vezes, direcionado para o turista e outro que está direcionado para o português. Esses 5% de calor humano faz toda a diferença, Guilherme. E acho que os restaurantes vão ter que repensar e os grupos vão ter que repensar a sua forma de atuar no que toca principalmente ao serviço de sala. Não em termos de produto, porque os grupos estão sempre munidos de grandes chefes de cozinha, mas acho que no que toca ao serviço de sala tem que se focar e tem que se preocupar mais com a fidelização do consumidor. Achas que ainda se investe pouco?
na sala? Acho que para além do... Não, acho que às vezes as pessoas confundem investimento com serviço de sala. Tu podes investir num funcionário de formações, tanto vínicas como de etiqueta de sala, mas se ele não tiver jogo de cintura, se ele for uma pessoa com fraca socialização, com pouca capacidade de socialização, se não for uma pessoa que passe para o seu cliente confiança e lhe até se faça sugestões como eventualmente se estivesse a fazer para ele e o cliente sente isso, se não houver essa interação com o consumidor, as formações não servem de nada, Guilherme. Acho que, para além da parte técnica, que é importante, tem que haver muito gosto próprio do empregado de sala em crescer, em perceber o produto, para o sugerir da melhor forma ao cliente que está à sua frente e o cliente sentir que ele está a fazer uma sugestão como se fosse para ele de uma forma genuína. E esse calor humano é uma coisa que eu não sinto, e vou ser muito honesto, em grande parte dos restaurantes quando vou a Lisboa. Em grande parte dos restaurantes. E no Porto, começo não, já há algum tempo para cá, restaurantes com esse tique, claramente. Pouco calor humano, pouco sentido de fidelização, e acho que os grupos vão ter que se... Não percebi. Mais impessoais? Mais impessoais, pá. Ok, embebidos nesta onda de otimismo. Eu se calhar também já estava a pensar se... Eu nesta fase também já começava a pensar em projetos em Lisboa, a pensar se calhar não fazia sentido mudar a minha mentalidade no que toca a este mundinho mais pequenino, que me permite controlar tudo, que me permite estar mais próximo dos meus funcionários. Também repensei várias vezes. Esta quarentena também me permitiu perceber que estava certo, percebes? Porque as pessoas vão ter que se reestruturar. Obviamente que passamos uma imagem positiva em termos de Sistema Nacional de Saúde, e o turista, quando olhar para Portugal, vai olhar para Portugal de uma forma segura e vai voltar a procurar. Vai demorar o seu tempo, claro que vai demorar o seu tempo, mas acho que esses restaurantes estavam completamente, ou 90% direcionados para turista, vão ter muitas dificuldades. Ou se reestruturam e mudam a sua forma de pensar e de atuar, ou então vão ter muitas dificuldades. E eu ainda há bocado te dei um caso de um restaurante que eu sou tratado pelo nome, e sou do Porto. Solados Presuntos. Eu vou aos Solados Presuntos e às vezes até detecto alguns erros técnicos em termos de confecção, mas eu sou tratado pelo nome. Eu sinto-me bem, as pessoas são simpáticas, têm ali particularidades old school no que toca ao serviço, mas que fazem todo sentido no mundo do agora, percebes? E nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que temos que retirar muitas ilações e muitos pormenores do que era o nosso serviço de sala há 20 anos atrás, Guilherme. Acho que temos que olhar para trás, não só no produto, na produção e no produto, e no respeito às receitas tradicionais portuguesas, mas também temos que olhar para trás naquilo que era o nosso serviço de sala há 30 e há 20 anos atrás, em que os clientes eram quase todos tratados pelo nome e era assim que se fidelizava o consumidor, percebes? Acho que é um pouco isso. Desculpa estar a estender um pouco nas minhas respostas, mas entusiasmo e pronto. Mas sentes que a profissão em si é vista como uma profissão transitória? Porque que não é... Porque eu, pelo menos hoje em dia, sinto que há muitas pessoas que trabalham na restauração a nível de sala, porque, olha, foi o que eu arranjei agora, mas há muitas pessoas que não encaram isto como uma carreira, e antigamente uma pessoa entrava num restaurante e saía desse restaurante 40 anos depois. Guilherme, também temos um problema grande, que é... e eu tenho esse problema grande, que é eu gosto de ter miúdos bonitos, maduros, ou miúdas bonitas, maduras, com bom ar, com boa pinta, e excelentes profissionais. Isso não existe. E o problema está enquanto fazes uma entrevista de trabalho e as pessoas vêm na perspectiva até de crescer, e tu sentes isso, e até ficar, porque até gostam da área, porque até já trabalharam na área, mas acham que têm que ganhar este mundo e o outro. Eu acho que os empregados de sala têm que ganhar tão bem como os cozinheiros forem realmente bons. Mas isso é todo um processo construtivo, porque nas minhas estruturas, primeiro mostro ao funcionário e depois mostro ao patrão. Portanto, primeiro eles mostram aquilo que valem, mostram para o que vem, e depois tem o contribuinte da minha parte e tem o devido crescimento, tanto financeiro como em termos de formação, da parte da estrutura.
Pá, e como há 5 anos atrás os miúdos saíam da Escola de Hotelaria do Porto e ao final de um ano queriam ser chefes de cozinha, também já tens algum pessoal com alguma formação da área que quer chegar ao restaurante e quer ser gerente logo à primeira ou ao final de 2 meses. Isso não acontece. Isso é tudo é step by step, as coisas vão se construindo, eles têm que mostrar para depois eu também poder mostrar. É isso que acontece. Tenho gente que trabalha comigo há 4, 5 anos e tenho a certeza que não está arrependida por ter dado e por se ter feito merecer de aumentos de ordenado e a possibilidade de fazer formações e de estar inserida num grupo dinâmico e jovem. Portanto, acho que não, Claro, porque a alegria no trabalho não dá para fingir, principalmente no contacto com o cliente. Se tu não estiveres de bem com a vida e de bem com o trabalho, o cliente vai sentir imediatamente pela forma como está a ser tratado, não é? É verdade. Digo eu do meu lado do cliente. É verdade, é verdade, é verdade. Pelo menos sente-se. Pá, e depois passámos uma fase em que, pá, enquanto, por exemplo, há 5 meses atrás não tinha muito dificuldade em arranjar gente nova, e eu todos os dias, neste momento, estou a receber 3, 4 e-mails por dia com currículos. Portanto, acaba por ser um pouco a lei da oferta e da procura e estávamos a passar uma fase em que é aquilo que tu dizes, o mercado de trabalho estava muito volátil, as pessoas trocavam por 25 euros e isso não pode acontecer. As pessoas têm que criar raízes, têm que dar ao projeto, o projeto tem que lhes dar a elas e depois um dia, se quiserem voar para outro sítio, ok, mas tem que ter ali uma experiência, tem que passar e perceber do que é que a estrutura é feita, do que é que o restaurante é feito e absorver aquilo que o restaurante tem para lhes dar. Que essas alterações, se essas mudanças de trabalho sejam sempre de forma a nos enriquecer a nós, Concordo. não só financeiramente. Tenho alguns funcionários que trabalharam comigo 3, 4 anos e que chegaram à minha beira e disseram, pá, vou para outro sítio porque preciso de absorver, preciso de input, E eu olho para eles e percebo que eles têm uma mochila fácil e que são como eles, vão à procura de algo melhor, vão à procura de mais informação ou porque vão trabalhar com o chefe X e querem mais. E eu aí tenho todo o meu apoio, tenho todo o meu respeito porque a vida é um crescimento constante, ninguém é de ninguém. Portanto, é assim que funciona. Quando é assim, pá, quando os miúdos entram naquela perspectiva de chegar e trabalho 2 meses aqui, 2 meses ali, 2 meses, eu também sinto logo isso ao final de uma semana. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim. Desculpa. Faltam 10 segundos. Um grande abraço. Agradecer Um grande por abraço. esta conversa. Muito obrigado. Obrigado, eu, Guilherme. Todos os sucesos. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço. Abraço. Não.